Convido os irmãos a Hebreus capítulo 4. Vamos ler do verso 14 ao verso 16. É o texto sagrado desta manhã. Eu gostaria muito que todos os irmãos trouxessem Bíblia à igreja. Não necessariamente essa Bíblia em folhas, pode ser a Bíblia no celular, eu particularmente não tenho problema com isso. Mas trouxessem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente precisa conhecê-la, precisamos ter intimidade com ela. E se você puder, traga também um conjunto de lápis de cor, que você pode grifar as palavras, e com isso o lápis não vaza para a página de trás, uma vez que as páginas da Bíblia são sempre fininhas. Então, um lápis de cor ou um giz de cera são ferramentas fantásticas para você grifar, marcar a compreensão que Deus te dá de um texto. Aquilo se torna um registro futuro para a sua próxima leitura, para a sua revisita ao texto. Então isso é fantástico, meus irmãos. Você cria intimidade com o texto sagrado. Faça isso para a tua vida. Eu tenho certeza que isso vai abençoar você. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Diz assim o texto sagrado: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Pedir a Ju, por favor, Ju, faça uma oração e nos apresente a Deus nesse instante, diante do texto sagrado. Vamos orar com a nossa irmã Juscelene. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, grife grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, pode grifar. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, grife, firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Alguém assim como nós. Aproximemo-nos do trono da graça de Deus, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero fazer uma série de perguntas aos irmãos. A primeira é a seguinte: quanto recebemos de Deus? Quanto você já recebeu de Deus em sua vida? O que Ele tem feito a seu favor, a nosso favor, especialmente a partir do dia que nós nascemos do Espírito e de uma maneira mais clara e mais objetiva, por assim dizer, conseguimos perceber melhor a bondade de Deus a nosso favor, especialmente pela salvação em Cristo Jesus, ou a partir da salvação em Cristo Jesus. Quanto que você percebe desse favor? Vai colocando aí, numa sacola. A nossa relação com Deus, meus irmãos, certamente nunca nos decepcionou. Amém? Amém. O amém foi fraco, foi meio batista esse amém. Vamos para um amém mais pentecostalizado, tá bom? Por assim dizer. Tudo isso é na forma, né? Porque a essência não muda nada. Em nossa relação com Deus, Deus certamente nunca nos decepcionou em nada. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Nós podemos dizer a mesma coisa a nosso respeito?
em relação a Deus? Sim ou não? Não. Infelizmente não. Infelizmente não conseguimos dizer: Deus, na minha relação contigo, Senhor, eu nunca te decepcionei. Quantas vezes, meus irmãos, duvidamos? Quantas vezes negamos seu nome e sua palavra? Quantas vezes nos esquecemos de Deus? Quantas vezes o ignoramos? Quantas vezes pecamos intencionalmente? Algumas vezes pecamos não intencionalmente, mas outras fazemos de caso pensado, como diz a expressão popular. Fazemos isso deliberadamente. Quantas vezes, meus irmãos, cedemos à tentação? Quantas vezes entristecemos a Deus por isso? E depois de tudo isso, quantas vezes envergonhamos seu nome? Temos uma certeza na nossa relação com Deus: somos reincidentes. Uma coisa é clara: diante de Deus, nós somos o lado falho. Na relação com Deus, encontramos nele uma fonte de perfeição, e do nosso lado, uma fonte de imperfeição. Somos sempre falhos, sempre cometemos deslizes. E eu não quero reenumerar novamente tudo isso que acabei de dizer. Meus irmãos, esse sermão, ele pressupõe ser ouvido por pessoas sinceras. Essa mensagem pressupõe estar sendo compreendida por pessoas que querem mesmo fazer a vontade de Deus, mas não conseguem fazer a vontade de Deus. Entende isso? Essa mensagem, esse texto, aliás, ele pressupõe que não se trata de gente que está assim: bom, eu vou andar com Deus para ver no que vai dar. Quando dá para fazer, eu faço. Quando dá para ir, eu vou. Quando dá para acertar, eu acerto. Mas se não dá também, bom, não deu. Não é esse tipo de atitude de coração para a qual essa mensagem está sendo dirigida. Assim como não é também a mensagem do Salmo 103, que é tão maravilhosa, tão sublime, fala de Deus como... olha que palavras maravilhosas, meus irmãos. Ele resgata a sua vida da sepultura, ele perdoa todos os seus pecados, coroa a sua vida de bondade e compaixão, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Olha quantas promessas maravilhosas do que Deus faz por nós. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. E aqui a gente poderia dizer assim: ele manifestou os seus caminhos em Jesus e os seus feitos à igreja de Cristo. Estou fazendo uma atualização do texto sagrado. Ele manifestou, aliás, versículo 8: o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades, pois como os céus estão elevados acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Bom, aqui entra o que eu quero dizer. O texto por duas vezes vai dizer assim: para aqueles que o temem. O texto não está dizendo assim, para aqueles que são perfeitinhos. O texto não está dizendo para aqueles que fazem tudo sempre certo. O texto não está dizendo para aqueles que nunca erram. Aliás, se você nunca erra, se você é perfeito, esse texto não faz sentido. Por que Deus haveria de separar o seu pecado como o Oriente está longe do Ocidente, se você não tem pecado? A questão então é: a graça de Deus está destinada, a graça de Deus é oferecida àqueles que o temem. Aqueles que dizem assim: Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, mas não consigo andar. Eu quero fazer a coisa certa, mas não consigo fazer a coisa certa.
Eu quero, Senhor Deus, te agradar, eu quero me aproximar de Ti, eu quero honrar Tua palavra, porque conheço Tua palavra, eu quero ouvir Seu Espírito, porque ouço Seu Espírito, mas, Senhor, em tantas vezes e de tantas formas, eu acabo tropeçando e acabo voltando atrás. Me parece que esse texto e essa mensagem, ela é dirigida para o publicano que diz assim: ai de mim, sou pecador. Não tenho nem coragem de olhar para Ti, Senhor, porque eu conheço as minhas mazelas. Eu reconheço as minhas fragilidades. Reconheço os meus erros. Irmãos, muitas pessoas ficam pelo caminho, pessoas sinceras ficam pelo caminho por causa disso. Muita gente fica pelo caminho. Eu vou usar um artifício aqui, porque eu sei que a noite ontem foi longa. Eu não gosto muito disso, aliás, eu acho isso até um pouco deselegante, mas cutuca o seu irmão aí: meu irmão, não fique pelo caminho. Vai, cutuca ele que está quase dormindo. Isso. Meu irmão, não fique pelo caminho. Cutuca o irmão da frente aí, o irmão de trás aí, pronto. Dá uma chacoalhada aí, pronto. Tem água aí para todo mundo, serve água para esse povo. Muita gente fica pelo caminho por causa disso. Sabe o que acontece, meus irmãos? As pessoas aprendem, e nós aprendemos sobre um Deus amoroso, perfeito e bom, mas que também, em certo sentido, e a gente também aprende que o nosso relacionamento com esse Deus dependerá da nossa retidão. E quando a gente se percebe longe disso, quando a gente se percebe não respondendo à altura da grandeza desse Deus, a gente começa a dizer assim: quer saber? Não vai dar certo. Quer saber? É melhor eu me afastar. Antes frio do que morro. Quer saber? É melhor eu tocar minha vida sozinho e deixar que Deus trabalhe na vida de quem é melhor do que eu. A gente começa a perceber, e aí a palavra aqui é culpa. E o ideal religioso, esse ideal de perfeição religioso, essa coisa que nós aprendemos, eu acho que a maior parte de nós aqui conviveu com isso, e eu espero que esteja se libertando disso, porque eu já me libertei disso. Esse ideal de perfeição, essa coisa de ser crente é ser assim, 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 essa coisa que não tem nada a ver com a vida como ela é, essa coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade, como de fato somos, como de fato a nossa natureza é, as nossas fraquezas são. Isso vai causando um distanciamento. E a gente fala: Deus, quer saber? Desistir. Não dá para chegar perto de Ti assim. E a palavra aqui é culpa. Esse ideal é alto demais. Dessa maneira, meus irmãos, as nossas falhas constroem uma grande barreira entre nós e Deus. E a tentação é desistir, abandonando esse relacionamento que mais nos traz frustração do que alegria. Como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com o dia mau? Como é que você lida com a perfeição de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus e as suas mazelas? Como é que a gente lida com isso? Porque, meus irmãos, eu dificilmente encontro um ex-irmão, não é? Um ex-membro da igreja que está desviado, a gente chama de desviados, nós demos um nome a eles, desviados. Eu não sei quem está desviado, se é ele ou se sou eu. Na parábola do fariseu e do publicano, quem estava desviado? Éramos nós, que viemos, né? Era o indivíduo que vinha à sinagoga dizer assim: Deus, eu faço. E o desviado
desviado é que tinha um coração que agradava a Deus. Engraçado isso, não é? Então, raramente, assim, eu encontro com um desviado, ele vê assim o pastor e já... E recentemente houve aí na nossa igreja mesmo uma situação um problema, e a jovem passa assim por mim, ela não olha para mim, ela não tem coragem de olhar. Ei, por que você está assim? Você está fugindo do pastor? Porque o pastor, em certo sentido, é a face de Deus. Eu sou desviado. Eu saí da igreja. Eu não estou mais na igreja. Eu me juntei com um homem aí. Eu estou fumando agora. Eu não tenho mais dignidade nenhuma para nem olhar para os irmãos, muito menos para Deus. Que coragem eu tenho de ir na igreja assim, com essas roupas que eu estou vestindo? Que coragem eu tenho de me aproximar de Jesus? Os irmãos estão entendendo isso? E o absurdo disso é que Jesus andava e os pecadores, como aquela mulher que lemos aí recentemente, a mulher prostituta corre para perto dele e chora e lava seus pés e tem vontade de estar perto dele. Por que é que os pecadores sentem atração por Jesus? Desse jeito. Como é que você lida com isso? Porque, meus irmãos, talvez você diga assim: ah, pastor, hoje está tudo bem na minha vida, estou bem, estou andando bem, estou fazendo tudo certo, não é? E talvez você até chegue e diga assim: olha, pastor, eu agora estou com moral, estou me sentindo com moral para orar, inclusive, não é? Imagina isso, moral para orar. Mas é assim que a gente pensa, não é? Quando a gente faz as nossas bobagens, a primeira coisa não é ir orar. Via de regra, quando a gente comete os nossos deslizes, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se esconder de Deus. Ter vergonha do nosso erro, assim como Adão teve, Eva teve. Ei, de onde você está? Estou aqui. O que você está fazendo aí, rapaz? Não, é que eu ouvi a sua voz e me escondi de ti. Eu estou nu. A minha pergunta é: como você lida com isso? Como é que você lida com isso? E como você vence esta crise e supera suas fraquezas? E mais do que isso, a minha pergunta é: como não ficar pelo caminho? E pelo caminho, ou de esquecer tudo e virar um desviado, ou o caminho de virar um religioso. Porque tanto desviado, abre aspas, quanto religioso, especialmente o religioso, ele está vivendo uma alienação de Deus. O religioso, ele não se relaciona com Deus, ele se relaciona com uma ideia a respeito de Deus. Ele acha que fazendo tudo o que está fazendo, Deus se agradará dele. Mas Deus também fala assim: mas espera aí, não é isso. Isso não me agrada, o que me agrada é um coração contrito e quebrantado. Eu estou cansado de ofertas, estou cansado de jejuns, estou cansado de um tanto de coisa. A religião não satisfaz a nossa relação, meu filho. Então você vai para um extremo ou vai para outro extremo? Irmãos, e aí vem uma pergunta muito importante: como é que conseguimos resistir no dia mau? No dia mau. E o que é o dia mau? Hoje eu quero partilhar com os irmãos a face da graça, chamada a graça como lugar de recursos. Um breve resumo dessa história, dessa carta que acabamos de ler. E eu quanto mais leio as Escrituras, e não tenho lido muito ultimamente, me perdoa, Senhor, mas eu estou convencido que ela é a palavra de Deus para nós. A carta é escrita no seguinte contexto:
Preste atenção. Havia um grupo de cristãos que saíram do judaísmo. Eles eram descendentes da tradição judaica. Logo, como sendo judeus, se relacionariam com Deus através da lei de Moisés, através do culto no templo e através dos sacrifícios de animais. Então, se o Guilherme, esse homem aí, fosse um judeu, se você fosse um judeu, Guilherme, você olharia para Deus e diria assim: Senhor, eu enxergo a sua vontade na lei de Moisés, e através da lei eu me aproximo de ti. Trouxe aqui o meu cabritinho mais perfeito, ofereço ele ao sacerdote. O sacerdote imolaria, mataria esse animal, aspergiria o sangue desse animal em seu favor, Guilherme, e a sua culpa seria paga pela vida daquele animal. No entanto, você voltaria para casa, Guilherme, e a sua consciência novamente diria assim: eu sou culpado, Senhor, e os seus pecados novamente brotariam em você. Você novamente teria essa mesma sensação de culpa e novamente voltaria ao templo, procuraria o sacerdote, e o sacerdote novamente ministraria em teu favor diante de Deus. Você não chegaria a Deus, você não teria acesso a Deus, ele faria esse papel intermediário entre você e o Pai. E a sua história de vida seria viver de culpa, perdão, absolvição, esse vai e vem. De alguma forma você tentaria se aproximar de Deus através desse sistema religioso, desse sistema sacerdotal, desse modelo de relacionamento com Deus através da lei de Moisés. Esses cristãos aqui, eles vieram dessa religião, desse modo de vida. Eles nasceram dentro do judaísmo. Eles aprenderam que há um único Deus e não há mais nenhum outro Deus. Eles aprenderam que Deus enviaria o Messias. Só que num dado momento, houve uma grande ruptura. Num dado instante, eles conheceram o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus vai dizer que não mais sacrifícios de animais, porque o sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, foi suficiente de uma vez por todas para resolver essa questão. O Evangelho trouxe para eles uma outra novidade. Não mais a aliança intermediada por Moisés, por Deus a Moisés e o seu povo, mas agora a aliança intermediada pelo próprio Espírito de Deus. Agora é o Espírito de Deus dentro de você que faz a intermediação entre você e o próprio Deus. Eles teriam ouvido também, meus irmãos, que não era mais uma aliança particular de um povo específico, tá certo? Como acabamos de ler, o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e ao seu povo, os israelitas. Não era mais uma aliança com um povo definido, um povo exclusivo, mas agora era uma aliança aberta a toda a humanidade. Todos teriam acesso a esse Deus, não mais privativo, mas um modelo inclusivo. Essas palavras estão aí bem suaves na nossa cabeça ultimamente. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Imagina que você, Lourdes, é uma nova cristã, e que agora você olha para sua casa e vê lá a sua mãe, o seu pai indo no templo, e você fala assim: pessoal, chega disso, não precisa mais disso. Agora nós temos o Espírito de Deus em nós, e chega de sacerdote, porque o único sacerdote, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, acabou com isso de uma vez por todas. Sua mãe olharia para você assim: coitada da minha filha, pirou.
está seguindo uma seita. Ela esqueceu os preceitos da lei de Deus, esqueceu o sábado, não cumpre mais o sábado, não vai mais lá no templo. Agora ela diz que todo lugar Deus está falando com ela. Ela está louca, louca. Deus fala conosco lá no Santo dos Santos, no templo de Salomão. É lá que Deus fala conosco. Ela está louca, minha filha enlouqueceu. Ela acha que Deus agora fala com ela. Que absurdo! Ela acha que o Espírito de Deus está sobre ela. Não está. O Espírito de Deus só está sobre o sacerdote, sobre o rei e sobre os profetas. Ela acha que ela tem esse privilégio todo. Esses dias um irmão me compartilhava dizendo assim: vocês crentes são muito folgados. O irmão dele católico. Quem vocês pensam que são para ter acesso direto a Deus e não precisar dos santos? Está entendendo? Católico, o irmão se converte e diz assim: não, meu irmão, você não precisa mais da intermediação de ninguém. Quem vocês pensam que são para achar que podem ir direto a Deus? Vocês não podem ir direto a Deus. Bom, o que acontece então? Desculpa a expressão, mas o pau come. Assim como está acontecendo hoje com os extremistas do Estado Islâmico, que são tão radicais na revelação de Deus a eles, que chegam a matar outros muçulmanos, porque eles não matam só cristãos. Se você é um muçulmano que não pensa como eles, você também morre. O que acontece é que essa igreja, esse grupo de cristãos, estão sendo perseguidos por causa de sua fé. Alguns foram mortos, outros perderam suas casas. E aí então a carta é escrita. A carta é um tratado de como é que essa transição entre a fé de Israel e o Evangelho de Jesus aconteceu. A carta é um tratado sobre como é que o propósito de Deus, que foi planejado na eternidade, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. A carta não é uma agressão à fé judaica. A carta é uma revelação de que a revelação de Deus aos judeus deu um passo, e esse passo se chama Jesus Cristo. E o que me deixa assim assustado hoje é que esse pessoal que está em Jesus Cristo, ou que a gente pensava que eles estão voltando para trás. Estão voltando para trás e construindo o templo, acendendo vela e não sei o que. Está entendendo? Dias sagrados. Eles estão de novo obedecendo parte da lei, sendo que um dia foram iluminados e conheceram a libertação do Evangelho e a grandeza de Jesus. Que coisa louca isso. Irmãos, esse é o contexto da carta. Agora veja aí o verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Qual era o papel do sumo sacerdote na antiga aliança? Bom, como eu já disse, representar os homens diante de Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso aí está no capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Agora, o texto está dizendo: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Essa palavra grande não está aí à toa. Ele está dizendo assim: portanto, visto que temos um mega sumo sacerdote, visto que temos um supremo sumo sacerdote, portanto, visto que temos um sumo sacerdote definitivo na nossa relação com Deus, portanto, nós não nos relacionamos mais com Deus pela interface de um homem que também é falho, que também tem os seus erros e que também precisa oferecer sacrifício por ele mesmo, porque senão
Ele mesmo se condena lá e ele mesmo morre na presença de Deus. Portanto, visto que temos esse grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, a sua natureza humana, a sua natureza divina, a sua filiação singular, a sua exaltação, a sua capacidade de ajudar os cristãos que se veem em provação. Olhe para Jesus, veja o sacerdócio de Jesus, veja a capacidade de Jesus de nos levar a Deus. Olhe para Jesus, olhe para esse grande sumo sacerdote. Não existiu outro sumo sacerdote como esse. Não existiu uma outra pessoa que nos falasse de Deus, nos revelasse Deus, nos levasse para perto de Deus como Ele nos leva. Segunda parte do verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, essa questão de adentrar os céus é uma coisa que levaria algum tempo para explicar, meus irmãos. O autor da carta está dizendo assim: o sumo sacerdote da terra entra nos santos dos santos, ok? Então tem o tabernáculo, tem o santo, a congregação, tem o santo lugar e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança e a presença manifesta de Deus. Ele está dizendo assim: o nosso sumo sacerdote entrou lá no céu, no tabernáculo definitivo, e é lá que ele está sentado à direita de Deus e reina. Ele está acima dos céus. Já que temos um sumo sacerdote assim, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Irmãos, vamos nos apegar com toda a firmeza à fé que professamos. A nossa convicção de fé é diferente da convicção de fé que tínhamos. A convicção de fé dos israelitas é uma, dos judeus é uma. A nossa convicção de fé é outra. A nossa convicção de fé diz que nós participamos de uma outra aliança. Não mais a aliança da carne, mas a aliança do Espírito. Não mais uma aliança baseada na lei, mas uma aliança baseada na graça. Não mais uma aliança baseada no que você faz, nos seus méritos, mas uma aliança baseada nos méritos de Jesus. Entende o que muda? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Nós vamos responder essa pergunta melhor. Eu quero dizer aos irmãos assim: nós temos que professar, e nós confessamos que nós confiamos em outro sacrifício. O nosso chamado não foi para esse tipo de fé, baseada nos méritos e na interferência de um sacerdote, e no sacrifício de um animal. A nossa experiência de fé está do lado de cada ruptura. Olha alguns versículos para te ajudar aí. Vira sua Bíblia no capítulo 8, versículo 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Capítulo 8, verso 2. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existe aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Veja agora capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15. Vira aí mais uma folha. Quando Jesus Cristo, como sumo sacerdote, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que são cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados e que receberam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Estamos do lado de cada ruptura. Versículo 15 do capítulo 4, volte lá. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Um sumo sacerdote que não é indiferente à experiência humana. Isso, meus irmãos, parece uma coisa trivial. Talvez seja para nós, mas é extremamente importante dizer. Alguém que, por ser semelhante a nós, foi tentado de todas as formas, mas não abriu espaço, mas não cedeu. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 17 e 18. Vire aí 2 páginas para trás. Capítulo 2, versos 17 e 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Está falando dos seres humanos, da raça humana. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Escute essas últimas palavras. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O que isso diz para nós, meus irmãos? O que isso diz para nós? Versículo 16 do capítulo 4. Vamos avançar um pouco mais. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A cena aqui, eu chego perto do fim, peço que você me ajude para terminar. A cena aqui é uma cena similar à cena do sacrifício oferecido no templo ou mesmo no tabernáculo. Veja aí o verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Aonde estava o trono da graça? Aonde estava o favor de Deus? Lá no templo. Aonde estava? Aí, está chovendo, glória a Deus, né? Fala mais alto, irmão. Então, vamos imaginar uma coisa, olha só. Presta atenção. Como era no modelo antigo? Pego eu, meu carneirinho, e minha consciência é culpada. Pego eu, as minhas mazelas. Está na hora de eu me encontrar com Deus. E Deus tem misericórdia de mim, porque eu não sei se volto para casa hoje. Você diria para sua esposa: meu bem, ore aí por mim, porque eu espero que Deus aceite a nossa oferta de pecado, porque a gente pisou na graxa a semana inteira. E aí, com medo, eu iria ao templo,
chamaria o sacerdote, me apresentaria a ele e diria assim: olha, eu pequei essa semana. E ele olharia para você e diria assim: pelo tamanho do boi que você está oferecendo, eu já posso imaginar o tamanho do seu pecado. Porque o pecado, a oferta era proporcional ao pecado. Se era uma discussãozinha assim de marido e mulher, levava uma rolinha. Entende? Agora, se era um pecado grave, aí, meu amigo, você ia ter que levar um novilhão, daqueles bonitão assim, Nelore, P.O., né? P.O. é puro de origem. Levava um animal bacana, e o sacerdote olharia para você e diria assim: ok, já entendi, então venha cá, vem cá comigo, põe a mão na cabeça do seu bicho aí. E você colocaria a mão na cabeça do seu animalzinho, ou seu animalzão, e o sacerdote se armaria de um cutelo, uma faca, e degolaria o animal na sua frente. E essa cena grotesca de violência e de morte era para você entender que era seu lugar morrer, não o dele. É para você entender que a vida daquele animal custou o preço da sua vida. Aliás, a sua vida custou o preço da vida dele. Deu para entender? E aí o sacerdote iria até Deus e apresentaria a sua oferta. Mas, irmãos, agora o autor de Hebreus está dizendo assim, capítulo 4, verso 16: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos não mais condenação, mas a fim de recebermos misericórdia, e a fim de encontrarmos o quê? O dedo de Deus na sua cara, o não de Deus a você, a fim de encontrarmos o quê? Misericórdia e graça. Imagina que você viveu nesse sistema de medo a vida toda. Imagina que você jogava bola no domingo e o pastor falou assim que quem joga bola no domingo e não vai na igreja vai para o inferno. Imagina que você foi subjugado pela lei. Imagina que a religião forjou você. Você é crente muito mais pelo medo do que pela graça. E um dia alguém diz assim: não, acabou. Chega de pastores mandando em nós. Chega de pagar o preço da nossa salvação. Acabou. Aproximemo-nos do trono da graça de Deus, com a certeza de que nós temos um sumo sacerdote que já pagou o nosso preço. Ninguém vai lá para pagar nada. O dízimo não é pagar de nada. Você não paga nada com o seu dízimo. Você não paga nada para Deus. Não paga. A paga acabou. Amém. Glória a Deus. Não, pastor, é que eu estou afastado, estou no banco. Banco? Estou no banco. Como é isso? Estou no banco. Oh, meu Deus. Está no banco da graça? Está no banco da misericórdia? Ou no banco da punição? Como é isso? Isso é disciplina cristã, meus irmãos. Vem cá, meu filho. Tu errou, tu está no banco. E o indivíduo: estou no banco. Eu vou pagar o preço. Estou no banco. Eu não sei. Ele está dizendo assim: irmãos, vamos ter coragem de entrar na presença de Deus.
para desfrutar da graça de Deus. Vamos ter coragem de entrar na presença de Deus para encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. E qual é o momento da necessidade? Qual é? Irmãos, o momento da necessidade é o dia em que o mal que habita em você se encontra com o mal que está fora de você. Vou falar de novo. O momento da necessidade não é todo dia que é o momento da necessidade, é um momento, por isso que não é todo dia. O momento da necessidade é o dia que aquilo que você menos quer fazer, aquilo que você mais luta para não fazer, é de fato aquilo que está do lado de fora, está dizendo assim: vem, faça, agora é a hora. É quando a sua fraqueza interna, ela encontra todo o ambiente para se manifestar externamente, entende isso? É quando aquele momento você fala assim: puxa vida, eu saí de casa hoje, Deus me ajuda a controlar a minha língua. Aí você chega no trabalho, então você vira falando: eu vi, putz. Senhor, me ajuda a controlar os meus olhos. É naquele dia, na fila do banco, estaciona assim. Uma mulher indizível. E aí você fala assim: Senhor, me tira daqui, me leva desse lugar. Porque essa mulher é o cão chupando manga, meus irmãos. Para você que tem esse problema aí de pornografia, de taradice, tá ligado? O dia da necessidade é o dia que, mesmo sabendo o que você deve fazer, você não faz. O dia da necessidade é o dia em que o seu passado, assim, ganha forma na sua frente, assim. E aí você tem que pisar o dia e dar de encontro com o seu passado. Aí você fala assim: eu não quero sentir isso de novo, eu não quero viver isso de novo, eu já esqueci disso, eu já perdoei, E aí você bebe da ira de novo. O rancor volta de novo para dentro de você. E quando você volta para casa, você fala assim: Deus, não adianta, eu não quero nem saber do Senhor. Porque de novo eu fiz o que eu não queria fazer. O momento da necessidade é o dia que eu esqueço que eu experimento as fragilidades humanas. E aí, ao invés de olhar para mim e dizer assim: puxa, como eu sou miserável, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ao invés de dizer isso, eu digo assim: Deus, e aí? Estou eu aqui, fragilizado, com dor, com dívida, com problemas. Tu está aí, cheio de poder, cheio de riqueza, sem dívida, sem problemas, no alto e sublime trono. Sabe o dia que você culpa a Deus pela sua
irresponsabilidade. Esse é o dia mau. Esse é o dia mau. Porque tem dia que não dá para aguentar. Tem dia que você aguenta. Tem semana que você aguenta. Mas chega um dia que você fala assim: Deus, por que disso? Por que fez isso? Por que levou meu filho assim? Por que permitiu aquilo? Logo agora que estava tudo tão bom. Logo agora que eu estava indo tão bem. E você não encontra a resposta em você. Você não encontra a culpa em você. Você não encontra a culpa nos outros. Você encontra a culpa em Deus. Ou talvez você encontre a culpa no seu pai, na sua mãe. E aí você fala assim: puxa, me faltou graça no dia mau. Como é que eu pude dizer isso? Como é que eu pude fazer isso? Aí, meus irmãos, toda aquela história do começo do sermão acontece. Não acontece? Você olha um Deus maravilhoso, você lembra do favor de Deus, você lembra de como Deus é perfeito, você se lembra, não precisa nem olhar para Ele, você se lembra de como Deus te ama e fez tudo que fez, e você olha para você e o espelho, e fala: quer saber? Não dá para continuar lutando por isso. Eu não consigo mais enfrentar o maior dos meus inimigos. Eu vou abrir mão disso. E a culpa te esmaga assim. O autor da carta aos Hebreus está dizendo assim: irmãos, chega de culpa. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote diferente. Vira 2 folhas aí na sua Bíblia, capítulo 10, versículo 19. É o último texto que quero ler com os irmãos. 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança, a palavra confiança de novo, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo, pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A questão aqui, meus irmãos, é assim: irmãos, por favor, nada de sentimento de culpa, porque a nossa culpa foi lavada na cruz do Calvário. Os nossos erros foram lavados na cruz do Calvário. E agora temos um novo e vivo caminho. E o sangue de Jesus aspergido sobre nós purificou a nossa consciência. Aqui está uma coisa fantástica, meus irmãos. Santidade não é perfeição. Santidade é progressão. Carlinhos, santidade não é você não errar. É você ser um Carlinhos melhor do que você foi ontem. Os irmãos entendem isso? Porque se você interpretar, sede santos como eu sou santo, se você interpretar isso ao pé da letra, e dizer assim: olha, irmãos, nós não podemos pecar,
Quando você pecar, você vai se esquecer do advogado Jesus Cristo, do sacerdote Jesus Cristo, do Cordeiro Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro. Eu comentava com a esposa e disse assim: por que as pessoas acham que assim fica muito fácil? Não fica fácil. Para quem tem temor do Senhor, não fica fácil. Fica possível. O problema é que a religião torna impossível. E o próprio Jesus falou assim: vocês são engraçados, né, camarada da religião, espírito da religião. Vocês não fazem nada e querem que os outros façam. Vocês, nem com o dedo mexem as coisas e querem que os outros carreguem o mundo nas costas. Esse é o espírito da religião. Vocês exigem perfeição, mas vocês são tudo um sepulcro caiado. É o espírito da religião. O espírito da graça é: meu filho, olha para mim. Olha para mim. Eu sei do dia mau. Eu sei da sua semana. Eu conheço o seu coração. Eu sei o que você tem feito, por onde você navega. Eu sei quem você é. Mas há um novo e vivo caminho. Pode chegar. Eu amo você. E afasta os seus pecados. Tenha coragem de confessar os seus pecados, meu filho. Tenha coragem de se expor. Não para um Deus que vai te rejeitar, te jogar fora, mas para um Pai que vai entender você. Porque o Filho também foi homem. E em tudo que você vive, Ele também viveu. Aquela hora eu dei uma parada no texto e não expliquei. O que eu queria tentar explicar, meus irmãos, durante muitos anos, na minha experiência de fé, Jesus não se parecia comigo. Eu estou invertendo a ordem agora. Estou sendo... Tá bom? Me perdoe por enquanto. Jesus não se parecia comigo. Eu olhava para Jesus, conforme eu ouvia falar, falando: esse cara não me ama, não é possível. Ele vai me pegar. Ele não quer saber mais de mim. Quando a gente engravidou, meus irmãos, nós somos excluídos da comunhão da igreja, chamados à frente, expostos e mandado a gente dizer tudo que a gente tinha feito, pedir perdão publicamente e depois de pedir perdão, exclusão. Eu tinha 17 anos, meus irmãos. Minha mulher estava grávida. Como é que eu ia viver? Eu não sabia o que fazer. Eu era um bobo, um menino. Eu não merecia aquilo. Fui morar longe de casa, sem ter emprego, sem saber cuidar de filhos. Eu só amava aquela mulher e minha paixão me levou para a cama. E ninguém me visitou. Nunca. E aí eu orava assim: Deus, se esqueça de mim. Invista tempo em quem presta, porque eu não presto. E aí eu achei assim: bom, já que eu não presto, tem que me tornar alguém que presta. Aí fui para o outro lado da balança. Me tornei um fariseu, um legalista. Tudo certinho para Deus gostar de mim. Aí não eram mais os homens os culpados, era eu mesmo. Meu raciocínio me levou para essa armadilha do legalismo. Aí Deus falou assim: meu filho, para com isso. Eu sei o que você está passando. Aí um dia eu vi Jesus como eu, sem pecar, mas como eu. Eu sei o que é isso, meu filho. Eu sei o que você passa. Eu sei o que você vive. Eu sei aonde dói o calo.
Eu sei o que é ser humano. Eu sei o que é acordar bem num dia e mal no outro. Eu sei como é isso. Eu conheço as contingências de ser humano. Mas nada muda entre você e Deus. Entende isso? Porque eu sou o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tirou o seu pecado. E você tem um novo e vivo caminho agora. Não é o mesmo caminho. Não é uma reedição do caminho antigo. É um novo e vivo caminho. Eu comecei essas mensagens perguntando como é que você lida com isso. Como é que você vence essa crise e supera as suas fraquezas? Como é que você não fica pelo caminho e como você resiste ao dia mau? O Paulo falou assim, quando eu estava com essas coisas na minha cabeça, Deus falou para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O pastor Ed René escreveu essas palavras e eu quero encerrar com as palavras do pastor Ed. Quanto mais tomamos consciência do nosso pecado, quanto mais sofremos a dor pela nossa miserabilidade, quanto mais nós temos esta experiência da profundidade da culpa, mais alegria experimentamos no perdão. Não é possível experimentar a graça de Deus sem que haja antes a profunda experiência da agonia, da culpa e da vergonha. É o que Jesus está mostrando aqui. Quanto mais culpados, envergonhados e miseráveis nós nos percebemos e nos permitimos chegar nessa profundidade do nosso ser pessoal, mais profundo também chegaremos ao próprio coração de Deus e aquilo que Ele tem para nós em termos de perdão, alegria, alívio, libertação e liberdade. A resposta que daremos então a Deus será esta resposta de honra, de louvor e adoração. Esses termos pessoalíssimos e afetivos que somente pecadores perdoados conseguem ter com Jesus. Amém.